E aí, tudo bem com você? Imitação sem talento nenhum de Wellington Calazans abrindo o programa. Vai ser uma dificuldade, porque nem eu nem o Carlos Krebs somos profissionais da comunicação, muito menos radialista, apresentador de áudio. Mas a gente, sem talento nenhum. Ó, já comecei errando, abrindo o som aqui, mas como o assunto é muito importante, inclusive desmarquei um compromisso, minha análise semanal para poder estar aqui. Vou ver expor do analista semana que vem. Porque nós publicamos aqui no Duplo Expresso um artigo no fim da tarde sobre a questão das Forças Armadas. Esse vai ser o último que eu vou comentar. Depois a gente publicou um sobre o dublê de galã mexicano, Carlos Fernando, o procurador lá da Força Tarefa, ficou nu. Agora ele vai ter que se entender com o Sérgio Moro, porque ele entregou o Sérgio Moro aí na mentira. E, finalmente, depois a gente viu como vai ser a mentira, né, a narrativa que eles vão tentar colar com relação à perícia fake que o Sérgio Moro encomendou à Lava Jato. Eu devo dizer que os artigos, especialmente esses dois últimos que eu mencionei, já estão com muita leitura. Um eu publiquei, eram mais de 3 da manhã no Brasil. Quando eu acordei, já tinha milhares de leitura, porque você que está nos ouvindo, você, se quiser saber logo que sai conteúdo novo no duploexpresso.com, vá ao nosso site e assine para receber por e-mail e também notificação no browser, no seu navegador, que aí você recebe imediatamente uma notificação para ver o conteúdo novo. Já tem muita gente, a gente instalou essas opções essa semana, e assim, já... Camila, nossa produtora, sabe. O pessoal vai, principalmente por causa do conteúdo que a gente tem, né, desmascarado desde terça-feira, aquele artigo muito importante que pregou o último prego no caixão da Lava Jato, já tendo muito acesso, e aí esse pessoal já está assinando. E aí vocês também, quem quiser, saiba isso, porque você receberia e acordaria hoje já sabendo do artigo. Carlos Krebs me falou que foi dormir 3 da manhã para ler o artigo, e quando acordou já tinha outro que eu publiquei, eram 3 da manhã no Brasil, na verdade era 6 aqui, então eu não dormi. Eu fui dormir 9 da manhã, e aí tinha botado meu despertador para acordar para a live da hora do almoço, mas não consegui nem dormir. Dormi só 2 horas de tanta excitação. Com tanta excitação com conteúdo, e querendo saber o que o pessoal ia dizer. Porque isso que eu ia falar, quem quiser interagir comigo, é só comentar nos artigos no blog. Eu leio todos os comentários e respondo a maioria. Eu leio Rômulus, eu acho que é uma sacanagem isso que tu faz, de ficar puxando o pé do Carlos Fernandes às 3 da manhã, né? Ele tá lá no rico do sono dele, sonhando com o mundo ideal, com o Drauzio. Aí tu vai lá, puxa o My Web Day, My Web Day. É isso mesmo, o sonho era o Drauzio, mas a gente chega com um pesadelo que é o My Web Day. Ninguém vai cair nesse golpe, não. Então... Carlos Krebs, você que leu 3 da manhã o artigo, o que você achou daquele primeiro falando? Eu vou ler o título aqui, já está na descrição desse vídeo. Quem quiser ler todos os artigos que a gente vai comentar aqui, a descrição, os links estão na descrição do vídeo. E o primeiro que a gente publicou lá foi o que está em destaque, exclusivo. Procurador, um banner campeão de Camila Govedice. Devo dizer que contribui muito para o sucesso dos artigos o visual. A gente vive numa era em que o visual é fundamental. E mais um banner campeão de Camila Govedice, exclusivo. Procurador da Lava Jato trai-se no Globo, ele se traiu, e entrega mentira, mais uma, do Sérgio Moro. Suas impressões, Carlos Krebs? Eu acredito que eles não têm mais da onde inventar uma narrativa, porque eles só podem partir agora para o choro, porque não tem mais diálogo, não tem mais como seguir com um script. Esse script foi rasgado, não tem mais o que ser dito, que só piora, cada vez piora, com uma nova desculpa, enterrando a anterior, depois vem mais uma nova pá de cal em cima deles, eles estão soterrados. E realmente a impressão que dá é que está fazendo muita água nesse navio. Muita água. Exatamente. Eu vou pedir aí para no ar e mandar uma mensagem agora, mas já que a palavra voltou para mim, Camila, dá uma olhada aí nos nossos comentários, porque a gente tem dificuldade, né, para ter essa interatividade durante a transmissão.
e aí ela manda algumas perguntas, alguns pontos, observações importantes. Eu devo dizer, todos esses artigos foram publicados, eles estão lá com a minha assinatura, meu nome, mas não é meu não, é construção coletiva em rede da comunidade aqui do Duplo Expresso. Recebemos de uma fonte essa dica do despacho antigo, para desenvolver o artigo em cima. Recebemos de uma fonte a dica para a questão no site do Exército. E o outro também, eu já falei aqui, eu não vejo, não acompanho aquele site, o Antagonista, não só porque ele é tóxico, mas principalmente porque eu não tenho paciência para ler site que só publica notinha. Então, assim, as matérias deles, né, são de 3 linhas, e é uma a cada 15 minutos, tal. Eu não tenho tempo para isso. Meu tempo é para ver, ler uma coisa e tal. Então, eu não vou acionar notificação para ficar recebendo notinha de Antagonista. Então, eu dependo de vocês para me alertar quando tem alguma coisa relevante para nossa discussão aqui, me falar, e aí sim eu vou lá ver. Não, devo dizer, meu pai, outra coisa que eu publiquei hoje é um post, o meu pai, que é tucano, fica vendo o Antagonista, fica me mandando link. Obviamente que eu não abro, porque ele vai me mandar coisa que não interessa e só mentira. Então, eu fico esperando vocês me mandarem links relevantes, que também são mentira, mas uma mentira com que a gente trabalha em cima para chegar à verdade. Então, partindo dessa premissa, Carlos, vamos comentar o primeiro artigo que eu falei. Vou repetir. Tá? Era aquele que eu falei que o procurador, Carlos Fernando, se traiu e entregou mais uma mentira do Sérgio Moro. Bom, como a gente sabe, o que detonou de vez a Lava Jato foi o áudio bomba que a gente publicou aqui no dia, eu acho que foi no dia 19. Não, ele falou no dia 29, então foi no dia... Enfim, foi alguns dias. O julgamento do presidente Lula foi numa quarta-feira. A gente publicou. Julgamento? Isso, então. A gente publicou dia 22 ou 23, acredito. Isso, a gente publicou na noite de domingo para a segunda anterior. Eu acho que é isso mesmo, cara. Eu acho que foi 22. E aí, no dia 29, o procurador foi ao jornal O Globo e deu uma entrevista que, inclusive, foi a que repercutiu, e a gente vai comentar no final a questão do Exército. Ele deu uma entrevista muito desastrada, não uma entrevista, ele deu declarações à reportagem, muito desastrada, em que pela primeira vez surgiu a mentira de que não se pode mais acessar o MyWebDay, porque eles não teriam as senhas de acesso. Depois de todo esse tempo, depois de 3 meses de perícia, veio com essa história. Ele veio falando que teria sido destruído, e aí a Odebrecht foi contactada pelo jornalista do Globo. Ela se manifestou, mas fez assim, me inclui fora dessa. Falou, eu entreguei os documentos. Essa história aí de perder o senha, eu não vou subscrever essa, não. Então, ela fala, faz assim, para não queimar, né, porque ela é refém do Ministério Público, ela fala, não, pode ser as coisas de senha, mas eu entreguei milhares de documentos. Então, ela não quer... Isso, ela não quer aumentar o nível da barra suja dela, não. Então, a Odebrecht falou, me inclui fora dessa. Então, ali já acendeu o alarme. E aí a gente veio detonando, porque aí na contribuição, na sequência da nossa colaboradora ad hoc, anônima, discretíssima, descobriu a prova cabal da mentira, achando lá no site da empresa americana, que falava que era mentira, que ela entregou toda a documentação, sem nada de senha, para as autoridades da Suíça, dos Estados Unidos e do Brasil. Aliás, ela entregou para a Odebrecht, e a Odebrecht entregou para as autoridades desses países. E como é que essa empresa foi contratada, Rômulo? Ela foi contratada, Carlos, por causa do acordo de leniência nos Estados Unidos. Ele obriga a Odebrecht a ter um auditor permanentemente no escritório de advocacia americano na empresa, para ver tudo o que acontece investigando coisas do passado. Ou seja, uma intervenção estrangeira no Odebrecht. A gente tem a mesma coisa na Embraer, vai ter a mesma coisa na Petrobras. Então, assim, eles botaram o olheiro ali em todas as empresas relevantes do Brasil. Não tem mais segredo comercial, estratégia comercial, questões da soberania nacional. Tudo eles sabem agora antes da gente. Antes da gente saber, os americanos já sabem. E antes do Carlos Fernandes. Exatamente. Deve ser por isso que ele soube rápido também. Então esses auditores falaram para a Odebrecht contratar essa empresa que chama FRA, americana, e ela fez o resgate do banco de dados que tinha em Angola e também na Suíça, mas que é o mesmo. O de Angola, o da Suíça, é um espelho do de Angola. E isso tem matérias falando sobre isso. E a Odebrecht, no dia da batida da Polícia Federal,
direcionou para esse servidor de Angola, que é o mesmo da Suíça, que é o que eles têm em mãos hoje, que nós sabemos pela entrevista do nosso áudio bomba, da fonte que revelou como se deu a farsa dessa investigação combinada entre Lava Jato e Odebrecht, a fonte nos disse que no dia o TI do Odebrecht se reuniu de maneira emergencial, ali umas 3, 4 cabeças, derrubaram os servidores e direcionaram para esse único que era defasado, parcial, só tem uma parte, antiquíssimo, então as últimas coisas pagas não estão lá. E aí ficou a informação para os investigadores, que aceitaram de bom grado a fonte fala, olha, qualquer pessoa, se botasse um analista de sistema lá, ia ver o que o TI estava fazendo. Então, eu não acredito que eles não soubessem. Então, a coisa é coordenada ali mesmo, é uma farsa. Como eu falei até de maneira caricata, a pessoa lá, o delegado que estava coordenando, chegou lá, botou um aparelhinho e falou, olha só, diretor do TI, a partir de agora, com esse aparelhinho aqui que eu botei, todas as comunicações aqui no prédio, WhatsApp de celular pessoal, nós temos acesso a tudo, tá sabendo? Bom, que investigação é essa que o investigador fala que está grampeando a pessoa? Como se o Moro tivesse ligado para Dilma antes, falando, olha, presidente Dilma, eu vou grampear a senhora e o presidente Lula daqui a 1 hora, tá? Não existe isso, não existe isso. Então, isso já é o caricato até da combinação, da colusão, é o termo correto, colusão é parceria no crime, a colusão da Lava Jato com a Odebrecht. Então, a Odebrecht direcionou eles para lá, eles aceitaram de bom grado esse direcionamento e pegaram depois falaram, vamos pegar o da Suíça, inventaram essa fake news de que o da Suíça tem tudo. O da Suíça não tem nada, o da Suíça tem muito pouco, tem alguma coisa que já coloca terror neles, o que tem. Mas, mesmo assim, o da Suíça só é o reflexo desse mesmo de Angola. São os mesmos, a gente tem, inclusive, reportagem do correspondente do Estadão e uma matéria na Isto É, comentando que eram 2 milhões de arquivos em Angola e foram os mesmos 2 milhões de arquivos que saíram da Suíça para o Brasil. Então, ali ainda não tem tudo. E como a gente falou aqui, o servidor mais completo, a nossa fonte no TI falou isso, é o do Panamá, que ninguém olhou. E aí um comentarista nosso, muito qualificado, Carlos, o Zé Carlos, quase seu xará, Zé Carlos Vieira, ele falou o seguinte, ele lembrou algo importante. Eu já tinha falado aqui, no próprio artigo eu exploro isso, da questão que o Panamá é meio que uma zona cega do combate à lavagem de dinheiro, à evasão fiscal, porque lá o poder político foi completamente capturado pelas empresas locais, como a Mossack Fonseca, que constituem contas offshores e fazem esse planejamento, aquela estrutura de shelf company, né, aquelas companhias de gaveta, uma dona da outra para esconder o dinheiro. Elas captam o dinheiro para o Panamá e elas capturam o poder político no Panamá. Exatamente, porque eles, obviamente, o Panamá é um país pequeno, é um paraíso fiscal, e como isso é muito importante economicamente, eles capturaram. Então, a pessoa, o chefe, eu vi isso aqui quando teve o Panama Papers, teve um documentário de 3 horas na TV francesa sobre isso. E no último bloco, quem quiser procurar, eu publiquei no GGN, à época, em 2016, e se chama algo como Atenção Imprensa Brasileira com os Panama Papers, porque, como a gente sabia, inclusive, um ministro de Estado da França falou ao vivo no palco, lá, depois que se encerrou o documentário, que essas informações do Panama Papers vieram da inteligência americana. Por isso que não tem nenhum americano no Panama Papers. Eles fizeram a filtragem. Do deles, eles cuidam. Então, deixaram lá russo, né? Deixaram brasileiro. Então, tinha interesse geopolítico, tinha uma filtragem. Então, você tem que saber já olhar com o pé atrás, porque é verdade o que estava ali. Mas veio dos Estados Unidos. Então, você tem que olhar por que os Estados Unidos soltou isso. Você sempre tem que fazer isso. Mesma coisa, quando você vê a Globo, você fala, por que a Globo agora está falando de auxílio moradia? Essa é a notícia para a gente, né? O auxílio moradia. Claro, é um escândalo. Mas por que a Globo está falando disso agora? Mesma coisa. Por que os Estados Unidos soltou Panama Papers? Então, nesse documentário, fala lá que, no último bloco, eles vão à sede da Mossack Fonseca, inclusive, e falam que o chefe lá, o maior sócio da Mossack Fonseca, era ministro e o homem forte do governo. Mais forte, até diziam, que o presidente, era a eminência parda. Então, o Panamá consegue resistir, o Panamá é um país micro, consegue resistir às pressões combinadas da OCDE, do G20, dos Estados Unidos, que é o que eu vou falar agora, que é fake, a pressão da União Europeia. E aí esse comentarista nosso, isso era o que eu já tinha falado. E aí o Zé Carlos Dias veio comentar e ele falou o seguinte, que eu concordei
Absolutamente. Ele falou, é sabido que tudo que acontece no Panamá tem o ok do Deep State americano. Deep State é a estrutura subterrânea do governo que está blindada da democracia. Pode votar, entrar alguém do Partido Comunista Americano, pode entrar o Trump, pode entrar qualquer pessoa maluca, que essa estrutura não muda. Ela está lá fixa. E ela foi capturada, ela responde apenas à finança internacional. Não é nem aos interesses dos Estados Unidos. Ela responde à finança internacional que não tem pátria. Inclusive, prejudica o povo americano, o trabalhador americano. Então, o Deep State é aquela coisa que não muda da diplomacia, da comunidade de inteligência, das Forças Armadas, ou seja, todas as agências que têm projeção imperial dos Estados Unidos. Elas respondem ao interesse da finança e não ao interesse nacional da população americana. Mas, como é capturado, a mão forte da finança internacional é o Deep State americano. Então, Forças Armadas, diplomacia, inteligência, e a gente está sofrendo, inclusive, ataque deles no Brasil. Então, o mandante não é nem o presidente dos Estados Unidos, da invasão em guerra híbrida do Brasil, não é o presidente dos Estados Unidos. O mandante é a finança internacional, que capturou o Deep State. E aí dizia ele, Carlos Krebs, que no Panamá nada acontece sem o ok do Deep State americano. Então, ele falou, isso acontece lá, então, com certeza, os Estados Unidos fingem que fazem pressão no Panamá, mas, na verdade, é como se fosse o backyard, né? É o quintal americano, convém a eles ter esse nó cego, esse ponto cego do combate à lavagem de dinheiro e evasão. Por quê? Porque o Deep State ele financia as operações clandestinas deles com dinheiro ilegal, porque eles não podem depender do orçamento votado dos Estados Unidos, que é público. Então, tem coisa até a gente conhece, por exemplo, o escândalo que nos anos 80, Irã-Contra, que eles usaram dinheiro que era para financiar os guerrilheiros na Nicarágua, os Contra, mas, na verdade, desviaram para financiar a compra de armas pelo Irã na guerra Irã-Iraque, quando o aliado oficial deles era o Iraque do Saddam Hussein. Então, assim, essas operações, tem outras também, aquela Drug Enforcement Agency, a DEA, tem muita coisa não se sabe se ela está realmente combatendo o tráfico ou se associando e dirigindo ele. Então, ali, o Panamá é interessante, nada lhe acontece sem que eles saibam, e eles usam para justamente movimentar e até arrecadar esse dinheiro clandestino, de fora do orçamento, para financiar as operações clandestinas aí país afora. Deve ser esse dinheiro que financiou aí coisa do Brasil de desestabilização de 2013, fora o pessoal do privado, os SCOR, que com certeza tem coisa do Deep State, dedo do Deep State também. Então, todas essas desestabilizações, Ucrânia, tudo, com certeza, muito provavelmente, esse dinheiro passou pelo Panamá, né, os fundos que financiam isso. Uma espécie de lavanderia para ações ilegais. Exatamente. Foi bom você me falar isso, Carlos, porque um executivo com experiência em planejamento justamente de estruturas internacionais, de planejamento fiscal, me falou, quem é do meio vai saber, no Panamá se lava mais limpinho. Em nenhum lugar se lava tão limpinho quanto no Panamá. E nunca vai mudar, né? Aquele nanico lá resiste a pressões da União Europeia, dos Estados Unidos, da OCDE, do G20. Então é isso aí. Começando, então, essa questão, isso foi uma digressão para dizer por que o servidor do Odebrecht, que tem tudo, está no Panamá e está intocado. Nem os americanos querem pegar o do Panamá. Eles pegaram o da Suíça lá para fazer seus tiroteios e tal, mas nem os americanos querem que venha a público o que tem no servidor do Panamá, da Odebrecht. Não vão pegar, não vão. Né? Porque se o Brasil não quer pegar, se os Estados Unidos não quer pegar, se a Suíça não quer pegar, a gente nunca vai saber o que tem lá. Infelizmente, a não ser tem um hacker maravilhoso vendo a gente. Aí, a gente tem muitos hackers ativistas, hacktivists, que ajudam a gente no nosso trabalho. Quem conseguir hackear isso aí, pegar, vai ganhar o prêmio hacker do milênio, cara. Então, vamos ver vamos criar uma competição aí do bem para ver quem consegue hackear primeiro o servidor da Odebrecht no Panamá. Vamos, a Camila está pedindo aqui, tem um espectador chamado Fernando Valente, que quer saber será que esses dados que foram omitidos, escondidos, não incriminariam o judiciário? Será? Eu tenho certeza. Inclusive, está no artigo isso. Eu botei aqui, ó. Cadê o que? Judiciário. Juízo. Eu falei, não tenha dúvida, vem falando isso aqui no programa, inclusive, não tenham dúvida
que na parte que é o My Web Day, que é o que eles não deixam nem a Polícia Federal olhar, eles não deixam nem a Polícia Federal, porque eles não confiam totalmente na Polícia Federal. A Polícia Federal é uma aliada tática contra as forças populares e nacionalistas, mas tem uma rivalidade. E eles sabem que se a Polícia Federal guardar, depois eles podem usar. Olha, você não investigou, você protegeu. Então, ali tem. Ou você está envolvido. Isso. Então, tem juízes, tem procuradores, tem desembargadores, tem ministro do Supremo Tribunal Federal, tem ministro do TCU. Isso tem quase certeza. Porque o Odebrecht pagava propina para essa gente também. Não é só político. O Odebrecht pagava. Tem dono de emissora, de império aí midiático, porque, né, para responder, inclusive, que é sócio em alguns lugares, é sócio oculto da Odebrecht em algumas empresas, essa família que é dona do império midiático. Tem jornalistas, a gente tem visto muito, Carlos, até esse a gente vai publicar, notinhas plantadas, né, notinhas, famosas notinhas. Então, né, os donos dos veículos, Folha, Estadão, o Globo, Veja, tal, publicam as notinhas, deve levar um percentual, talvez, né? Mas o próprio jornalista que planta também deve, né, de repente, no mínimo, né, o Carlos, ser convidado para jantar num restaurante bacana, para ouvir a notinha, receber no dia seguinte uma cesta de café da manhã, uma garrafa de vinho no Natal. No mínimo, né? No mínimo, assim, eu seria legal, assim, se eu tivesse a grana do Odebrecht, eu ia proporcionar isso para quem me ajuda na imprensa, ou mais até, né? Eles são generosos, se mostraram tão generosos, de repente proporciona até mais coisas para esses jornalistas que plantam notinha. Pois então, essa digressão é para dizer o que eles estão escondendo, por que eles temem tanto e não vão deixar nem a Polícia Federal olhar, muito menos a defesa do presidente Lula. Aí que não mesmo, porque lá também tem, Carlos, isso é importante lembrar, lá tem a chave para provar a inocência do presidente Lula. Não, mas isso não pode. De maneira nenhuma. Sacanear. Pois é. Fazem tudo direitinho e tu quer que eles abram agora a chave do cofre? Depois de tanto tempo, né? Depois de tanto tempo, tanto trabalho, trabalho pouco, vamos falar, né? Não é um trabalho de qualidade, mas é um esforço, não deixa de ser. A pessoa que é ruim, ela se esforça também. É o caso da Lava Jato. Eles são ruins, são desarticulados, mas vem trabalhando aí, né? Inclusive, eles devem estar numa situação difícil. Será algo que o Wellington falou comigo e a gente vai trabalhar nisso. Acho que ele já comentou no ar até. O Wellington, 3 meses atrás, recebeu de uma fonte dele muito boa, até agora infalível, na comunidade de inteligência americana, europeia, Carlos, falando o seguinte, que falava, naquela época, a gente publicou, tem vídeo aqui, se procurar vocês acham, falando que a vida de Sérgio Moro estava em risco. Porque ele tem medo de morrer. Exatamente. Ele estava em risco, falou, porque ele não conseguiu entregar um produto de qualidade, mas o mais importante, das ordens que vieram de fora, mas o mais importante é que ele é um arquivo vivo. Ele é um arquivo vivo, não só do que está nesse My Web Day, como do caso Banestado, que é o que fez ele ser refém dos interesses americanos. O que ele deixou de fazer no Banestado tornou ele para sempre refém de quem tem o dossiê Banestado. E quem tem o dossiê Banestado? Eduardo Cunha tem. É possível que o Sérgio Cabral já tenha pegado, então por isso aquela encenação para ele ir para Curitiba e sumir. Dario Messer tem, e aqui a gente publicou. Dario Messer, para quem não conhece, não devem conhecer, porque ele é pardo mesmo, uma coisa opaca. Ele é o maior doleiro do Brasil. A família dele ele tem um pai de quase 100 anos, que é um dos inventou a profissão de doleiro no Brasil, foragido. Ele, assim que começou a Lava Jato, foi para o Paraguai, despachou parentes para Israel. Então, assim, ele foi avisado, talvez, né? Porque ele começou a Lava Jato, foi para o Paraguai, conseguiu a nacionalidade para não poder ser extraditado para o Brasil. E o Brasil nunca nem tentou. Dario Messer é o nome que não aparece nunca, quer dizer, aparece e some nas operações. Então, apareceu no Banestado, apareceu no Mensalão, apareceu no Propinoduto, apareceu na Lava Jato, foi mencionado por 2 diretores do Odebrecht, e o Sérgio Moro não mandou sequer uma cartinha rogatória para ouvir o que o Dario Messer teria a ter. Ele tem pavor do nome. Você não pode pronunciar o nome Dario Messer na frente do Sérgio Moro por causa dos verões passados lá de Banestado, do que o Moro deixou de fazer. Por que ele deixou de fazer? A gente tem a notícia também que a esposa dele, que é advogada, dava cartõezinhos para os clientes que vinham lá as pessoas que estavam sendo investigadas no Banestado,
Ela dava o cartãozinho dela, Rosângela Moro, advogada, e colocava o telefone. Sabe qual que é? Rosângela Moro, já, né, começa o nome, Rosângela Moro, e o telefone era do gabinete do juiz que ia julgar essas pessoas. Interessante. Então, assim, será que é por aí que o Dario Messer tem o Sérgio Moro na mão? Porque aí outra fonte independente, não vou revelar quem é, mas é uma fonte que tinha acesso ali às reuniões de cúpula da Odebrecht, falou pra gente que no início da Lava Jato, logo no início, quando começou, ninguém sabia que ia dar tudo isso. O pessoal no Odebrecht falava, inclusive o Marcelo Odebrecht falava, porra, desculpa o palavrão, tem uma pessoa que pode estalar o dedo e acortar as asinhas, implodir esse tal de Sérgio Moro. Aí o pessoal, quem é? Dario Messer. Então, confirmou que a gente tinha... Assim, porque o Carlos, isso é importante dizer, a nossa fonte de inteligência europeia, a mesma que falou que o Moro estava em risco, já tinha dito há anos para o Wellington que o Banestado, que movimentou quase 180 bilhões de dólares, essa sim é a maior operação de corrupção de todos os tempos, falou que para ela ser enterrada, porque ela foi enterrada na CPI, ela foi enterrada na mídia, ela foi enterrada no judiciário pela mão do Sérgio Moro e do TRF4, daquela turma que julgou o Lula, inclusive foi enterrado em todos esses lugares. Naquela época. Isso, STJ, entendeu? Nunca chegou a STF, procuradores desistiram, né? Carlos Fernando trabalhou no Banestado, Dedê, Deltan Dallagnol, Macarena. Então, assim, foi enterrado em muitos lugares. Polícia Federal também ficou quieto. Então, assim, e aí ele falou como que se deu isso. Bom, eu falei aqui, o valor era 180 bilhões de dólares. E ele falou, foi o seguinte, chegaram ali pro pessoal e falou, olha, passando o chapéu, 0,8% desse montante, mais de 1 bilhão, parece pouco, né, 0,8, 0,8 né, não são fominha, mas dá 1 bilhão de dólares ia ser usado para azeitar ali as engrenagens para Banestado morrer. Então, em todos esses lugares, Polícia Federal, Ministério Público, Judiciário, Curitiba, Porto Alegre, STJ, mídia nunca falou, não falava de Banestado. Todos esses lugares aí, né, sumiu. Então, ele disse que esses 0,8 foram de... a CPI, os políticos também receberam, tinha CPI no Congresso. Então, esse pessoal aí todo repartiu, não sabemos como, mas esses 0,8% foram usados por operadores e o indício forte é de que quem tenha centralizado a movimentação desse valor tenha sido justamente o doleiro Dario Messer, que é, segundo essa fonte, quem poderia implodir o Sérgio Moro. E aí a gente vê, de repente, algumas hipóteses de por que não se pode pronunciar o nome Dario Messer na frente do Sérgio Moro, e ele não manda de jeito nenhum uma cartinha rogatória para ouvi-lo lá no Paraguai, apesar dos delatores do Odebrecht mencionarem o nome dele. A Camila que está me corrigindo, falando 130 bi de dólares. Tem uma polêmica, Camila. Eu botei no artigo, salvo engano, 139, mas depois vieram me mostrar documentos da época da CPI que estimavam em 179. Então, assim, enfim, se for 139, eu também queria 0,08%, não precisa ser 0,8%, não. Se me desse 0,008% do menor valor do 139, eu já ficava satisfeito pro resto da vida. É montar aqui um mega portal da resistência para sempre, entendeu? Meu ia ser mas eu ia receber de bilionário, mas o meu não ia ficar preso com o conteúdo, não. Eu ia falar, aceito a grana, mas vocês não mandam no que eu publico, não. Porque tem gente por aí que aceita grana de bilionário para montar site de esquerda, mas que não cobre necessariamente o interesse da esquerda, né? Uma coisa ali confusa a política editorial. Eu faria um que ia ser assim, sem concessões, assim, porra, bater de frente todo mundo, uma grana, né, para dar assessoria jurídica aos jornalistas, não poder ser calado com processo. Então é isso aí. Né? A gente está fazendo. Hoje está um bate-papo, né, Carlos? Romulus, com a tua perspectiva jurídica, tem uma pergunta do Remed90 aqui. Será que isso que tu coloca no artigo seria capaz de implicar no afastamento do Moro? Será que com isso se conseguiria barrar o processo que está sendo levado contra o Lula? Afastar é como o Wellington falou aqui, é para ele ser preso. É para ele ser preso preventivamente, cautelarmente, porque estão obstruindo a justiça. Ele e os procuradores e os policiais federais.
toda a força-tarefa e o juiz presos. Inclusive, eu quero lembrar aqui que todo cidadão brasileiro, até americano também, tem o direito de chamada citizen's arrest, né? A prisão do cidadão. Então, quando tem um crime flagrante, esse crime aí é continuado de obstrução de justiça, se você encontrar o Dedê na fila do cinema, você fala, esteja preso, e segura a mão dele e fala, tá? Flagrante, né? Entendeu? Prende ele. Então, crime flagrante, o cidadão brasileiro, o verdadeiro cidadão de bem, não de bem, o cidadão do bem, vê aquilo ali e fala, olha, esteja preso, Sérgio Moro, Rosângela Moro, toda essa galera aí pode prender, causa lá, porque é um direito que assiste o brasileiro também. Então, eles não têm que ser afastados, Carlos Cretes, eles têm que ser presos. E aí, para concluir essas duas perguntas, eu quero dizer para nossa produtora Camila Govedice, ela falou que ela tem um compromisso mais tarde. Então, assim, você pode sair, Camila, no momento que você quiser, você sai e você avisa que a gente sai, só que vai mudar, porque aí, ficando só duas pessoas, não vai ter mais os quadradinhos embaixo, vai ficar trocando a imagem entre mim e o Carlos Krebs. Mas isso não tem problema, porque o mais importante é ela poder resolver lá a questão. Então, Camila, a hora aí que você precisar sair está dispensada. Vamos, então, isso foi uma longa introdução, né, um framework, um enquadramento, para a gente poder chegar às novas revelações na qual a nossa equipe aí vem trabalhando ao longo da semana inteira. A gente publicou um artigo, como eu falei, o último prego no caixão, na terça-feira, que era aquele pega na mentira, com a revelação da empresa americana, e, a partir dali, foi o que eu chamo de barata voa em Curitiba. Os caras ficaram alucinados, já tinha, né, dado aquele escorregão do Carlos Fernando na entrevista para o Globo, falando da história de senha, que agora eles não têm mais como voltar atrás, inventaram a história, não tem mais como voltar atrás. Foi publicado, foi repercutido, confirmado, inclusive em despacho do Sérgio Moro, fizeram ele assinar, não tem mais como dizer essa mentira. Esse que é o problema. O comentarista, meu amigo Yorkshire T, ele falava isso. O problema da mentira é que é uma bola de neve. Você fala a primeira, aí depois tem que inventar outra para cobrir a primeira, outra. Exatamente. E aí, ainda mais num caso desse, Carlos, que são muitos atores. Então você tem a imprensa, diferentes veículos, procuradores, Polícia Federal, juiz, e eles não são espertos. Esse que é o pior, né? Ali a gente vê que né, a capacidade intelectual nunca foi o forte. Eles foram muito ajudados pela inteligência americana, que é competentíssima, e tem, não só é competente, como tem recursos, né, o maior orçamento do mundo. Mas ela só permite que tu veja um planejamento de ação, de como agir. Quem tem que ter um mínimo de capacidade para ver o que tu está falando, o que tu está fazendo, para ver mais adiante. Eles estão correndo para tapar um buraco, um outro buraco, eles não estão vendo que eles estão numa grande de uma peneira. Exatamente, Carlos. O que eu falei no artigo, eu faço muita metáfora, é o jeito que a minha cabeça funciona. Aliás, eu devo ter aprendido com um ídolo meu que adora fazer metáfora, especialmente futebolística, evidentemente, sem nem próximo, muito longe do talento dessa pessoa que adora fazer metáfora, mas a minha cabeça sempre funcionou assim. E aí eu falei que eles têm crateras, né, porque é muita mentira, então são buracos, na verdade, crateras, e no último minuto eles estão tendo que cobrir, mas é um cobrimento que é com areia, aquela coisa assim, que vai passar uma chuva, vai levar. Né? Você vê, por exemplo, buraco na estrada, o pessoal bota, né, a arvorezinha, depois cobre com areia, mas não tem como tapar, não tem como botar concreto, botar depois lá o asfalto. Não tem, o asfalto não tem como, porque, como falou, são várias mentiras, sequências, e qual é o mal? Você lembra que o Sérgio Moro, cara, isso é sensacional, que ele publicou aquele artigo muitos anos antes, lá, falando, né, uma revisão da Manipulite, da Mãos Limpas italiana, ele falava, porque tem que usar a mídia, vazar. Mas esse é o problema, assim, se você não for esperto e se você não sabe o que vai acontecer depois, o vazamento deixa pegada, o vazamento deixa digital. Então, várias informações, a gente tem uma mina de ouro. Eu conclamo todo mundo que está nos ouvindo. Eu já recebo muita gente que está me mandando matérias antigas, desde o início da Lava Jato, para bater com o que eles estão falando agora, para cobrir, e aí está tudo em contradição. Vamos montar um inventário de todas as contradições do que eles foram falando, porque a gente está só se dedicando, Carlos, a coisa dos últimos meses, né? De contradição, falou. Mas, se a gente for olhar lá de trás, 2014, 2013, ferrou, cara. A gente vai encontrar muita coisa, Carlos. Que é um discurso que vai se moldando às necessidades do momento. Camila, sabe o que você pode fazer também? Deixar ligado aí, e aí depois, quando eu encerrar, eu te tiro, entendeu? É uma opção também. Você deixa aí, pode ir lá fazer suas coisas, se for o caso. Então,
Aí, agora, essa longa introdução para explicar que depois já tinha o áudio, que provocou a barata voa, e a declaração desastrada da história da senha do Carlos Fernando no Globo. E aí, depois que a gente publicou aquele artigo da FRA, aí começou o barata voa lá em Curitiba. O pessoal louco, né, começou a soltar notinha, não tem, né? Mas aí que tá, aí agora as mentiras estão escancaradas. Então, a gente já vem publicando aqui, publicamos uma já ontem, da questão que ele falou. Gente, pelo amor de Deus, ele falou, aqui, desculpa, o pessoal, tem uns ateus, o Carlos, você sabe, quando eu falo pelo amor de Deus, eles reclamam. Gente, pelo amor de Deus é uma expressão cultural. Mesmo que eu fosse ateu... Mesma coisa que dizer saravá. Eu poderia falar, pelo amor de Deus, uma questão cultural, já, né, desacralizou a expressão. Mas mesmo mas eu sou crente, inclusive sou católico, até aqui meu crucifixo, acredito, e assim como eu respeito o ateu, tem ateus na família, inclusive, não fico tentando catequizar, não fico tentando doutrinar, não tenho um proselitismo, mas o ateu também não deve ter um proselitismo, então eu posso manifestar, não estou tentando converter ninguém. Quando eu falo, pelo amor de Deus, primeiro, não tem um sentido religioso, ou mesmo que tivesse, eu não estou, para mim, eu falo para mim mesmo, para mostrar a minha exasperação. Então, pelo amor de Deus, eu até me perdi, cara, acho que essa digressão era pelo amor de Deus o quê? Eu me perdi. Bom, já que tu te perdeu, tem uma ótima aqui, que foi um encontro realizado em São Paulo entre a inteligência americana, as agências, com os grandes empresários, a nata empresarial brasileira, num encontro promovido pela Câmara de Comércio dos Estados Unidos, a portas fechadas, sem a presença da imprensa. O que aconteceria se o Brasil quisesse fazer uma coisa dessas dentro dos Estados Unidos? Imagina, na China, na Rússia, você acha que na Rússia pode fazer uma coisa assim? Se caísse assim, não ia sair ninguém vivo, né? Ia soltar um gás químico lá e ia sair todo mundo morto dessa região. Se fosse na Rússia, seria o gás sarin, sem dúvida. Sim, lógico, porque assim, já matava os invasores e os traíras, os quinta-colunas. Então, até é capaz de eles pensarem nisso, é uma boa hipótese, fazer, né, encontro da inteligência americana com os empresários russos que querem falar com a inteligência americana. Aí vai lá... para falar sobre lavagem de dinheiro. Olha só, pois é, a portas fechadas, sem presença da imprensa. Eu vi aí que o Bob Fernandes comentou, tem um vídeo, eu não consegui ainda assistir o vídeo, estou trabalhando tanto que eu não tive tempo, quero ver, mas o Bob Fernandes tem toda a autoridade para falar disso, porque ele foi quem noticiou lá atrás, no governo Fernando Henrique ainda, numa matéria da revista Carta Capital, falando que o FBI pagava os salários dos policiais federais brasileiros. Eles eram os patrões, eles montavam, né, davam dinheiro da logística, o dinheiro das instalações. Então, assim, o nível de infiltração era enorme. E aí a gente viu, Carlos, a propósito disso, uma outra matéria que saiu no Conjur, que é um site direcionado à comunidade jurídica, às pessoas de formação jurídica, falando que a presença do FBI no Brasil, e por tabela pode botar aí oculto, CIA, desde 2014, desde antes, inclusive, 2012, 2012, antes de 2013, 2012, foi crescendo gradualmente e principalmente na parceria com a Lava Jato. Então, nada disso é surpreendente. Nada disso é surpreendente. Como ali só tinha quinta coluna, Carlos, eu não espero que vaze o conteúdo. Ali, quem estava ali, como é uma questão da inteligência, com certeza eles sabem ali quem são os prepostos dele no Brasil, que envolvem as ordens. Então, ali, infelizmente, a gente não deve contar com um vazamento. Mas não tenha dúvida, ali o pessoal estava falando, assim, vamos especular, vou até pensar sobre isso depois, sabe? Quero pensar, mas o que pode ter sido dito? Eu não tenho a resposta. Mas eu tenho certeza que foi contra o interesse do Brasil. Isso eu não tenho dúvida absoluta. Tenho certeza que foi a favor da operação de desestabilização, que se chama Lava Jato, e contra o interesse de restauração da soberania brasileira, através do enterro da Lava Jato e da leis trabalhistas, das questões tributárias. Isso. Da volta de um candidato oriundo do campo popular, o presidente Lula, né, principalmente quem tem a viabilidade, como o senador Riquelme diz, é o nosso único atalho para retomar agora e não daqui a 10, 20 anos, retomar e voltar, né, a restituir com referendo revogatório todos os direitos aí que nós perdemos, o campo popular, e restituir a ora aviltada soberania brasileira. A gente brincou aqui, Carlos, que essa turma, o Wellington falou que a gente estragou o carnaval deles, né, com essa série de artigos. Aí eu falei para ele outro dia, olha, cara, o Wellington, a gente vai
estragar Natal. Não, já tinha estragado, a gente estragou o Natal e Ano Novo com o artigo do Dario Messer, com o artigo dos outros lá. Aí falou, pô, já estragamos Natal e Ano Novo, agora estragamos Carnaval. A gente vai estragar também. Eu falei, Não, olha. ressurreição em abril. Eu falei, vamos estragar Páscoa, vamos estragar Dia dos Pais, Dia das Mães. Aí eu falei, o que a gente vai estragar, o deles, em definitivo, é 7 de setembro, porque a gente vai redeclarar a independência do Brasil. E aí, numa licença cronológica, a gente vai declarar um novo 7 de setembro no início de outubro, algumas semanas depois, quando a gente for votar e for dar a vitória em primeiro turno ao presidente Lula. Ali vai ser o novo, vai ficar conhecido como o segundo 7 de setembro do Brasil, porque essa turma, Carlos, eles queriam mudar para 4 de julho. Uhum. Eles querem participar. E aí a gente não só vai enterrar o 4 de julho no território brasileiro, como a gente vai, assim, já vai estar em campanha no 7 de setembro, então você imagina. Brasil. Eu acho que vai ser 14 de outubro aí. Estou apostando. Primeiro turno? Isso. Eu Segundo acho que é o primeiro domingo de outubro. Primeiro dia 6. Então é dia 6. O primeiro turno é o primeiro domingo de outubro e o segundo turno é no último domingo de outubro. Então, eu não vi ainda o calendário, não sei qual é, mas... Nós vamos mudar de 7 de setembro para 7 de outubro. Pronto. Ótimo. Já fica até fácil. Já fica fácil para resolver essa questão. Então, a gente vai reafirmar o 7 de setembro em outubro. Vamos estragar as datas da galera. E, continuando a estragar, qual é o conteúdo desse primeiro artigo em que eu falei? Você vê que eu falo, né, gente? Me deixar fazer uma live de 6 horas. Coitada da Camila. Olha só. Pode sair, Camila. Não fica aqui presa, não. Olha só. Como eu falei, exclusivo, o procurador da Lava Jato se trai no jornal O Globo e entrega mentira, mais uma do Moro. E o que foi? Ele deu aquela declaração lá da senha, falando... E aí ele deu mais que a declaração da senha. Ele falou que não estavam conseguindo extrair. Então, ele deu a entender, Carlos, que ele... Não, deu a entender não, ele afirmou que ele sabia como estava indo a perícia. Ele falou, eles não conseguiram, né? Tá com problema na senha, não sei o que tal. E aí alguém aí da comunidade nossa, né, um pessoal muito bom, qualificado, não declina o nome de ninguém, aqui é sigilo absoluto, se a pessoa assim quiser, claro, falou assim, olha, vem cá, tem um probleminha aí nessa história dele. Você sabe que na decisão, lá do dia 6 de novembro de 2017, respondendo a um recurso lá interposto mais uma vez, um dos milhares lá, da defesa do presidente Lula, do competente advogado Cristiano Zanin, ele falou o seguinte, olha o despacho do Sérgio Moro, o que fala? Eu vou ler aqui, vou abrir aspas para Sérgio Moro. Esclareço, vou ler só a segunda parte. Esclareço ainda que, sendo estabelecido nesse pedido, que os assistentes técnicos da defesa não poderão acompanhar os exames realizados pelos peritos da Polícia, entre aspas, depois eu explico, peritos da Polícia Federal, ele falou, olha, não, advogado do presidente Lula, o senhor quer mandar o técnico aqui para ver a maracutaia? Não vai entrar aqui não, ninguém vai ver, só a Polícia Federal vai ver. Aí falou, aí agora que é importante, também não poderão acompanhar os peritos os assistentes técnicos do Ministério Público Federal. Então, lá em 6 de novembro de 2017, o Sérgio Moro falou expressamente, num despacho, que o Ministério Público e a Defesa só iam ter contato com o conteúdo da perícia, com o andamento, tudo, só porque tem que ter a paridade de armas. Então, se um não tem, o outro também não pode ter. Falou, os dois só vão ter contato com o resultado quando ficar pronto. Não tem antes. Então, o Ministério Público não vai ficar incomunicável, não vai ter comunicação entre o Ministério Público e peritos da Polícia Federal. Ora, os técnicos indicados pela Odebrecht teriam. Me lembrou, eu ia falar, tinha esquecido, Carlos, obrigado. Só uma pessoa só podia estar junto com os peritos da PF, sabe quem é? O preposto da Odebrecht, o empregado da Odebrecht, que criou e instalou os sistemas, o MyWebDay, e ele que mexe, os peritos da PF, você vê que o nível de perícia, eles vão com o cara desde o início da Operação Lava Jato, é o senhor Paulo Sérgio Soares, que era o responsável lá desse TI da Odebrecht, a pessoa que operacionalizava essas coisas. Desde o início, a PF fala, vem cá, extrai aqui, pega aqui, me dá uma coisa, tal. Eu nunca vi, Carlos, assim, sinceramente, na minha evidência, um investigado produzir a prova
Sim, ele que dita o que vai ser prova. Porque ele que domina, eles não entendem nada do sistema. Então, o que ele quiser não pegar, ele não pega. O que ele quiser pegar, ele pega. O que ele quiser editar, ele edita. Entendeu? Ele tem controle absoluto, ele criou a coisa. E aí ele que chega. Mas que peritos são esses, Carlos? Assim, sinceramente, que peritos são esses que não têm capacidade para extrair documento de um programa que não é programa aqui do CERN, que é esse centro aqui, acelerador aqui na Suíça, não, de partículas e tal. Não, é um programa que é um Excel, é de planilha. Programa Excel, é o Excel da Odebrecht, chama MyWebDay, ela criou um próprio dela, criou um Outlook dela, né? Uns campos delimitados ali, pré-estabelecidos. Exatamente, que era já obra, tal, já fez, né, já pré-formatado. Template. Isso, exatamente. E tinha o Outlook dela, seguro, né? Porque a gente sabe que e-mail é uma NSA e tudo. Então, eles fizeram um criptografado, que tem um Outlook seguro, e os empregados só podiam falar baseados nesses sistemas. Então, era usando esse Outlook, e aí, nesse Outlook, aí a gente chega no X da questão já. Fala aí, Carlos, beber uma aguinha. Então, falando do acelerador de partículas, nós aqui também teremos um acelerador de partículas muito em breve, aqui na cidade de Lund. Vai ser o segundo da Europa. Só que aqui eles estão planejando como a cidade vai crescer para os próximos 20 anos em função do que vai ter de quantidade de pesquisadores na universidade em função de acelerador de partículas. Isso vai ser ótimo aqui. Maravilha. Mas isso não tem nada a ver, a Odebrecht não vai participar das obras aqui, então não vem ao caso agora. Sim, sabe por quê? Porque isso aí, né, acelerador de partículas é questão de fissão, fusão nuclear, e a gente soltou a bomba nuclear lá, né? Então até acaba respingando em Curitiba de alguma forma. Sim, tudo respinga em Curitiba. Então, voltando ao texto, ele não podia ter tido acesso e contato. Como que ele, antes da perícia sair, vai ao jornal O Globo e fala, não está conseguindo acesso não tem a chave. Não é ele que está fazendo a perícia, não é nem os técnicos dele podiam saber. Sabe. Falar isso. Então, foi pego na mentira. Aí eu falei, de duas uma. Ou o Carlos Fernando e todo o Ministério Público, os técnicos, não obedeceram uma ordem expressa do juiz Sérgio Moro, ou então a ordem era fake. Qual vocês acham que é a opção? A ordem era só para a defesa técnica do Lula não estar junto. Exatamente, cara. Você definiu, exatamente. Porque tem essa questão processual da paridade de armas, se o Ministério Público tem acesso, a defesa também tem que ter. O Sérgio Moro não respeita isso ao longo do processo, nem formalmente, mas ele tenta disfarçar. E aí ele tentou dar uma disfarçada. Mas era fake, como tudo, né? Tudo em Curitiba é fake. Ali tudo é fake. Então, foi por causa disso que a gente pegou essa coisa. Então, evidentemente, a ordem era fake e a gente pegou na mentira o Sérgio Moro pela boca do Carlos Fernando dos Santos Lima. Carlos Fernando Santos Lima entregou a mentira do Sérgio Moro. Num país normal, a pessoa fala, mas o que a gente vai fazer? Vai recolher para quê? Num país normal, estariam todos presos. Assim, agora, até o cidadão chegava lá, pegava na fila do cinema, esteja preso. Entendeu? Mas no Brasil, eles têm as costas quentes no TRF4, no Conselho Nacional do Ministério Público, no Conselho Nacional de Justiça, eles nunca pautam no CNJ representações contra o Moro, eles ficam guardando lá, porque para chantagear também, se o Moro sair da linha, aí eles botam em pauta. Então, todas essas instâncias, o STF, por quê? Por que o STF não faz nada, minha gente? Quem que tem no MyWebDay? Nome de quem que tem? Então, o pessoal tem cópia ali, o caso está se indagando. Pessoal, eu falei isso outro dia, com certeza, quem recebeu esses HDs fez a sua copiazinha para levar para casa. Primeiramente, como seguro de vida, porque eles são arquivos vivos. Como eu falei, ali tem o nome de bancos, eu tinha esquecido de falar isso, fundamental. Por onde passou essa dinheirama? Nunca falamos em banco, só fala desse tal Minebank lá da antiga. Mas onde que eram as contas desse pessoal? Como que o dinheiro saía do Brasil e chegava no Minebank? Qual era usado? Entendeu? O Minebank não tinha filial no Brasil. Como que chegava Cadê o SWIFT? Você me fala aqui. Gente, assim, isso é... Tão básico, né? Quem trabalha em contratos internacionais, ou mesmo quem mora fora, o Carlos deve saber disso, aí tem um parente no Brasil para mandar um dinheiro, tem uma coisa que chama SWIFT, que é um código dos bancos que usam para fazer, como se fosse um CPF de cada banco, um CNPJ. E tem um código que tu precisa botar esse código na tua operação. Exatamente. Então, será, Carlos Krebs, será que lá, nesse MyWebDay, tem os SWIFTs dos bancos do Brasil? Qual será o banco que fazia transação aí? Será que é gente do golpe, esses bancos têm lucro multibilionário? Será que é isso? Novo.
Pois é. Então, assim, aí mexe num que como diria o ex-ministro Macri, não, Magri, era Magri do Brasil, imexível, é intocável. Intocável. Banco no Brasil, basta ver o Banestado. Quando começou o Banestado, o pessoal, né, enterrou. Então não tem banco, não pode mexer. Então ali no Miami Day provavelmente tem Tucano. Não, provavelmente não, tem Tucano. Nossa fonte falou. Serra está dentro. Alckmin, que é o candidato, está dentro. Então tem que tapar isso, não pode. Aécio, tem ali tudo, tem tudo. Então tem banco, tem dono de emissora de televisão, de império de comunicação, tem jornalista, tem ministro do STF. Então, por isso, o STF não vai reprimir o que eles fazem. Eles têm as costas quentes. Então, eu falo, por que eles não estão presos hoje? No dia que a gente publicou o artigo, não foram presos, mostrando que eles estão destruindo ou ocultando provas. Porque eles têm todo mundo refém. Eles são reféns. Olha que coisa engraçada. Ali, como eu falei, todo mundo é refém de todo mundo. Ali, quase como aquele poema do João amava Maria, que amava... Então, assim, o Sérgio Moro é refém do Eduardo Cunha, aí os ministros supremos são reféns do Sérgio Moro, que tem gente ali no Supremo, Carlos, que vendeu sentença a vida inteira. Tem gente ali que esse eu sei. Tem gente que a informação que poderia estar associado ao tráfico de drogas, mais de um ali, inclusive. Tem gente nova chegando lá, inclusive. Um mais antigo, Carlos, parece que o mais antigo, ele se deu conta dessa vulnerabilidade, ele se livrou dessas operações. Fica o rastro, né? O antigo, a história, não prescreveu ainda não. Então, assim, não pode estar uma pessoa dessa no Supremo. Então, o pessoal... Então, assim, eles têm essas informações e, por isso, nada acontece com eles no Brasil. Então, tudo que a gente está revelando... Fala assim, então qual a utilidade de você revelar isso? A utilidade de a gente revelar o que a gente tem revelado as lideranças políticas da resistência democrática tirarem as luvas de cetim, que estão por dentro da luva de boxe, e começarem a bater com osso aqui, na cara da Lava Jato. Não, tem que pegar um soco inglês. Não tem mais de usar luvinha. Não é soco inglês agora. Não vamos parar de ser gentil. Chega. O porrete tem que ter prego na ponta. Isso aí, cara. Eu tô com você 100%. Olha que eu sou uma pessoa pacifista, mas, assim, nesse caso, é o que eu falei. Eu sinto até pena individualmente deles. Eu sou uma pessoa eu tenho muita empatia. Então, assim, quando uma pessoa começa a cair, tipo, começou a acontecer com a Aécio, com o Temer, eu quero que eles morram politicamente. Mas, assim, em nível pessoal, eu nunca gosto de ver uma pessoa indo preso, por mais pior que seja. Você acha que eu tive prazer vendo foto do Maluf naquele estado, indo daquele? Maneira nenhuma. Então, assim, a tragédia humana pessoal sempre me toca. Então, assim, eu não fico feliz assim, o Sérgio Moro foi desmascarado, tá lá sem dormir, o Carlos Fernando, não sei o que, né? Pô, você você mostrou que o Carlos Fernando entregou a mentira do Sérgio Moro. Imagina como eles não estão lá agora, né? A relação dos dois. Mas o que eu quero dizer? Assim, a gente tem que, nessa hora, engolir o coração mole, deixar ele um pouquinho duro, porque o ente político Lava Jato, não os indivíduos, o ente político, não é para ter a menor misericórdia, a menor comiseração. Como o Carlos falou, o porrete, lá, o taco de beisebol, com prego na ponta, soco inglês, pegar até... Carlos, eu só me ensinou fiz um treinamento uma vez de segurança na ONU, que eu ia dar um treinamento na África. Aí falaram que você pega aquele molho de chaves, né, com a chave do carro, você mete entre os dedos, você fica meio Wolverine, aí você vai no desespero, é essa arma que você usa. Então, assim, tá na hora das lideranças políticas da oposição. Então, aí, deputados, senadores, lideranças partidárias, né, da executiva, o partido soltando nota, falando, dando nome. Acabou o tempo da abotoadura. Não, agora é briga de rua. É briga de rua. Então, tem que chegar e tem que falar. Eu quero ver todo mundo falando, quero ver todo dia o PT falando Tacla Duran. Eu quero ver o PT. Aí eu falei o Carlos, outro dia com o Wellington, a gente aqui, humildemente, somos 3 voluntários e vocês que auxiliam a gente, Carlos Krebs, Mariel, Ana Tomazini, o Rubens, vão fazendo as coisas, mas, assim, no dia a dia aqui da transmissão, e da manutenção do site, sou eu, Wellington, a Camila, e, assim, nós 3 conseguimos, assim, com muita noite virada em branco, muito trabalho indo atrás de fonte, muita coisa, a gente conseguiu deixar várias bolas na marca do pênalti para essas lideranças políticas pegarem e baterem sem goleiro e destruir a Lava Jato. Então, a gente falou artigos de grande impacto da questão do Eduardo Cunha, como que ele tinha o Sérgio Moro no bolso,
Depois, a gente falou que o Eduardo Cunha, não, por ser o dono do Sérgio Moro, ter ascendência sobre a Lava Jato, o Moro é refém dele, não estava preso, foi mandado para Brasília. Estranhíssimo, sabe, Carlos, que ali o Cunha consegue, como eu te falei, porque o TRF4 também julgou Banestado, também chegou no STJ, então assim, a transferência do Eduardo Cunha para Brasília, que foi quando ele realmente, eu acredito que antes ele também já tivesse passeando às vezes lá no presídio, dentro e fora, mas porque ele é o único mantido sozinho, que é para não ter testemunha. Uhum. Testemunha. E é o único que nunca foi visto com uniforme ou com cabelo cortado. Isso, exatamente. Muito bem lembrado. E duas malas executivas. Não sabia que podia ter tanta coisa na prisão quando ele é transferido naquelas malas. São os livros. Deve ser, porque diz que ele lê muito, faz fichamento, né? Isso. Para diminuir a futura pena. Será que tem laranja dele fazendo os fichamentos, entregam e ele. Assim, não que ele fique fazendo fichamento o dia inteiro, gente. Não, uma pessoa tão, né, uma mente tão inquieta. Isso. Ela lembra. Quais outros artigos na sequência? Então, aí, nesse caso, a transferência do Eduardo Cunha. Não, só terminar o que a gente deixou. Então, essa questão do Eduardo Cunha, da prisão, a gente deixou, ninguém usou. Comprovamos, documento do STF. E visitamos as unidades prisionais em Brasília. Nosso amigo Rubens vai mostrar com foto, convicção e prova de que ele não estava preso porque ele tem o Sérgio Moro como refém. Então, essa transferência passou pela mão do TRF4. O TRF4 diminuiu na surdina a pena do Eduardo Cunha. Então, também sabe da galera ali. Passou pela mão do Valisney, que é o juiz de Brasília, né, que fica perseguindo o presidente Lula. Passou no STJ e chegou ao STF. Então, assim, você vê como o Eduardo Cunha tem todo o dossiê da galera toda. Não foi aproveitado. Na sequência, publicamos todos esses, olha, leituras estrondosas. Todos esses são os artigos mais lidos da minha breve carreira como articulista. Na sequência, colocamos esse assim, bombou, do Dario Messer, explicando a questão do Banestado e por que o Sérgio Moro é refém da inteligência americana. Ele não é americanófilo porque quer, porque pode até ser, ele pode até gostar, mas só se ele tiver síndrome de Estocolmo, já que está aí na Suécia, né? Ele mora aí, porque ele é sequestrado, ele é refém da inteligência americana, porque eles sabem tudo o que ocorreu no Banestado, porque o Dario Messer, há fortes indícios de que ele seja informante da inteligência americana. Então, o dossiê Banestado também está em mais. Esse eles não precisaram hackear, não. Não precisou de Snowden lá hackear, não. Esse eles receberam, muito provavelmente, do próprio Dario Messer. Então, ele é um refém dos Estados Unidos, tem que fazer o que manda. Ele, TRF4, turma do STJ, todo mundo que está no Banestado, que vendeu sentença, ministro do STF, não, por isso que eu falo que não tem acordo. Eles não, nem que eles quisessem. As ordens vêm de fora, eles são reféns, podem ser destruídos a qualquer momento. E aí, na sequência desse, aí veio o bomba definitivo, que foi aquele áudio bomba com a fonte do TI da Odebrecht, contando detalhes de como se dava a farsa da investigação. E, finalmente, agora, né, a partir da terça-feira, a gente publicou esse da mentira, da empresa americana, e aí que acabou mesmo. Eu falei, foi o último prego no caixão. E o que a gente quer? A gente quer que as lideranças políticas peguem isso e usem. Eu quero ver o pessoal falando. Eu mando, hein? Eu mando para eles, mando por todas as redes sociais, mando por aplicativos de comunicação, me respondem, leram. Aí eu gostei muito aqui, a gente falou no programa. O senador Glauber, do PSOL, falou com a gente do artigo. Senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB, falou com a gente. Senador Roberto Requião, do PMDB, também falou com a gente. Falei com o deputado Paulo Pimenta, líder da bancada do PT. Ele encarregou os deputados Vadir Damus e Paulo Teixeira, que são dois com formação jurídica, a examinar tudo aquilo e ver como aproveitar. Então, acredito que nos próximos dias o PT da Câmara faça isso, e também passei para a senadora Gleisi Hoffmann, ela viu, então também ali no Senado, estou em conversa, o pessoal já tem ciência. Então, lógico. Não é uma questão mais apenas do PT. Não é uma questão do PT. Os outros partidos progressistas têm que parar de tentar ocupar o vácuo eventualmente deixado pelo Lula, porque parece que é isso que eles estão torcendo que aconteça, e se dar conta que se o Lula cair fora, todos caem fora. Não vai ter um processo eleitoral. Então é a hora de chutar a bola para o gol, é agora. Não dá para ficar levando a bola e querer entrar com bola e tudo, que não vai ter goleira.
Exatamente. Ou faz o gol agora ou depois não tem jogo. Isso aí, exatamente. Então, é a hora de ir para o pau. É a hora de matar esse ente político Lava Jato, que é a semente, é a proto-juristocracia. Aquele governo das pessoas de formação jurídica, da casta jurídica do Estado, procuradores, juízes, delegados da Polícia Federal, que substitui a democracia. Eles queriam tutelar com os dossiês, chantagear para sempre a classe política para fazer o que eles querem, veladamente, e para vetar candidatos que eles não querem, como estão fazendo agora o presidente Lula. Então, eles estavam... ali é a semente da juristocracia. Para mim, no dia, ainda como blefe, mas no dia lá, no dia do julgamento, no dia 24, eles declararam como blefe a troca de regime no Brasil, a juristocracia, só que agora resta ver se eles vão consolidar ou se a gente vai fazer a resistência e matar mesmo, assim, enforcar essa juristocracia e retomar para o povo, de maneira democrática, um popularista. Então, esse foi o primeiro artigo. Como eu falei, o procurador Carlos Fernando fez a maior sacanagem com o Moro, coitado, e entregou a mentira dele, que aquela ordem no despacho era fake. Só a defesa do presidente Lula não tinha acesso à perícia. Eles estão tendo acesso todo o tempo, inclusive estão combinando as versões da mentira com a Polícia Federal. Então, eles inventaram essa história de senha, como eu falei, não tem mais como voltar atrás. Então, os policiais federais, por causa do nosso artigo, ia sair o relatório agora quinta-feira. A gente publicou o artigo na terça, aí eles falaram que precisam de 15 dias, que é para combinar as versões, e aí o Sérgio Moro deferiu, e aí eu publiquei esse artigo também, que repercutiu muito, do pacto de sangue. Lembra que eles falaram botaram na boca do Palocci a história de pacto de sangue do Lula, com o Emílio Odebrecht e tal? Não, é porque realmente eles têm essa mentalidade, eles são mafiosos, eles têm omertá, assim, como eu falei, um é refém do outro, e aí... levar o beijo negro da morte. Exatamente, Carlos, exatamente. Então, o Carlos Fernando inventou essa mentira, e agora o pessoal da perícia tem que levar à frente, e vai dizer que não tem mesmo a chave, que é mentira, porque, como a gente falou, a empresa americana entregou tudo sem senha, é mentira essa história. E eles estão vai dar um ano, eles receberam, segundo a imprensa amiga deles, eles receberam em março de 2017, a última leva. Então, como assim? Só agora que descobriu que não tem senha? Então, o Carlos Fernando inventou a mentira, não sei quem teve essa ideia genial lá, mas assim, inventou, aí falaram, olha, Polícia Federal, você tem que me garantir, tu vai ter que falar que não tem senha também não. E aí, os policiais federais, que fica claro, o Sérgio Moro teve que determinar isso, escreveu um despacho, e ali fica claro que o Sérgio Moro foi encostado na parede pelos peritos da Polícia Federal. Fala o seguinte, olha só, eu estou botando o meu na reta, eu vou produzir um relatório falso, dizendo que eu não posso acessar o MyWebDay, que eu só posso acessar esse tal de Drowsys, que é uma porcaria, está tudo manipulado e falso e incompleto. Para eu fazer isso, você, Sérgio Moro, vai ter que botar sua digitalzinha lá também, para que um ficar refém do outro, se a gente não cair, a gente não cai junto, sozinho, não. Vocês vão cair junto. Então, no seu despacho, você vai ordenar a gente a dizer que se não tem senha, é para a gente ver só o manipulado mesmo e não tocar no MyWebDay. E assim foi feito. Se você ler o despacho do Sérgio Moro de terça-feira, você vê que ele refém e botou a digital. Então, assim, o contratante do laudo fake, que vai sair daqui a 2 semanas, é o Sérgio Moro. Ali, agora, um é refém do outro. E esse que a Patrícia Vauquier estava perguntando, por que a defesa teria sido dito pelo Moro que a defesa não tinha interesse em analisar esses documentos? Isso, esse foi o segundo artigo que a gente publicou. Então, eu publiquei ontem, foi anteontem, porque aí, na parte final, obrigado, minha grande amiga Paty. Na parte final, o Sérgio Moro fala isso, né, que não, e aí fala, eu devo até dizer, assim, tipo, um obter dictum, que a gente fala de uma coisa que não era nem parte da decisão. Ele fala assim, não tinha nada a ver. Aí ele fala, devo dizer até que foi a defesa que não queria que acessasse o sistema. Mas que história! Quem começou o pedido para acessar foi a defesa. E aí, eu quando vi aquilo, eu falei, não, tá tarde já aqui, mas logo de manhã vou ligar para o Cristiano Zanin saber que história é essa. Eu falei para ele, aí eu falei, olha, me manda uma nota que eu vou publicar. E aí falou lá, eu vou traduzir livremente. Falou, mentira, que história. Ele que mostre onde no processo que a defesa abriu mão de... que não queria ver documento, que ela que não queria. Que história é essa? Queremos ver a peça processual em que a defesa falou que não queria que acessasse. A defesa que vem pedindo todo o tempo. Então, assim, aí pego na mentira, desmentido no ato.
a fantástica equipe lá do Cristiano Zanin e da doutora Valesca, a esposa dele. E aí, isso foi ontem. Mas aí chegou essa nova informação aí por mais uma pessoa que falou essa questão aí da contradição de o Carlos Fernando falar como é que era a questão lá da perícia, como estava rolando, sendo que ele não podia ter acesso. Então, esse é o primeiro artigo, concluímos. Então, mais uma mentira. Depois da mentira de dizer que era o Zanin, a segunda mentira que o MPF estava tendo acesso sim, então que a ordem do Sérgio Moro era fake, não tem paridade de armas, mais uma causa de nulidade no processo. Atenção, isso tem consequência. Quando você não tem paridade de armas, você não tem defesa. Então, isso é causa de nulidade. Mais uma comprovação do lawfare no processo. Muito bem, muito bem. Evidência, né? Exatamente. E aí, na sequência desse artigo, né, que eu publiquei, já está com muita leitura, publiquei mais um, que o pessoal veio me falar lá do antagonista, que eu falei que eu não leio. Aí me falaram, olha só, o pessoal lá já está desesperado, a barata voa continua soltando notas que incriminam. E aí, fui olhar o negócio, e aí resolvi comentar, eu já estava assim, por isso que eu virei à noite, falei, gente, vou escrever mais um. Falei, o Brasil precisa, né? Eu sempre acabo sacrificando aqui família, cachorro, eu falando assim, não, tá na hora de ir para cima. Por isso que eu falo, se a gente tá nessa, a gente quer que as lideranças estejam assim também. Pô, eu tô aqui virando noite, sabe, não cuidando direito do cachorro, o pessoal lá fica falando de auxílio moradia. Eu não quero que fale de auxílio moradia do Moro. Eu quero que fale do Tacla Duran. Eu quero que fale da contradição dele com o Carlos Fernando. Que papo de auxílio moradia? Auxílio moradia deixa a Globo falar. Eu quero as lideranças políticas falando disso aqui. A gente entregou, tá a bola lá no pênalti. Por que não vai falar? Tem algum problema? Eles estão ameaçando vocês? Não é a hora de revelar isso? Então, a nossa democracia a nossa representação está sequestrada por Curitiba? A gente não tem nem liderança? Eu espero que não. Então, assim, eu quero ver cada vez mais políticos pegando o que a gente está colocando aqui e usando na luta política para enterrar a Lava Jato. E essa, a maior defesa do presidente Lula é atacar a Lava Jato. E a gente está dando as armas. Agora a gente precisa de alguém para empunhar. Não sou eu aqui da Suíça, nem o Wellington da Suécia, nem o Carlos Krebs da Suécia. Uhum. Pessoas no Brasil, lideranças usando isso. Então fica aqui o chamamento. Eu sei que vai ser difícil, eu sei que tem eleitor, mas esse eleitor que você já está perdido, você não vai conquistar esse eleitor que gosta da Lava Jato, de maneira nenhuma. Não tem essa. Então, o segundo artigo, né, analisando a questão lá estou procurando aqui. Tá aqui embaixo. Se chama Recibo atrás de Recibo, que eu uso muita expressão de passar recibo. Lava Jato, via o site antagonista, confirma tudo o que nós antecipamos aqui, com base em dados, com base, né, em interpretações, né, de consequências lógicas, base um raciocínio silogístico, a partir do que eles liberam, confirmaram tudo o que a gente falou. Então, assim, é até engraçado, que aí o antagonista tem a cara de pau de plantar, quer dizer, a Lava Jato, eles não fazem, a Lava Jato manda, eles publicam. Então, os garotos de recado, Pedro. Isso. Será que ganha para plantar notinha? Fica aquela minha pergunta. É por letra, parece. Né? Por letra publicada. Por caractere. Então, aí ontem, às 8h30 da noite, do dia 8, os caras colocam lá, exclusivo, perícia da Polícia Federal sobre o Drauzes sai em 2 semanas. Exclusivo? A gente está falando isso aqui desde terça-feira, o cara falou ontem à noite, às 8h30 da noite, fala que é exclusivo? Que papo é esse? O cara já está, ou está desinformado, ou é fake news atrás de fake news. E aí é que a gente vê qual que vai ser, aí no título já fala, qual que é a tática deles. É o confusionismo entre o My Web Day, que é onde está o que ninguém pode saber, e o Drauzes, que era troca de e-mail, não sei o que, tal, botava... Um escreve o que quer, Isso. Sem problema nenhum a qualquer momento. Isso, pois é, eu até botei um exemplo, Carlos, eu mandei... Tu pagou R$1 bilhão para Camila. Era dólar. Eu botei um print, que nem eles tiram print, eu botei um print do WhatsApp, a mensagem secreta minha para o Wellington, vazou, aí como tinha vazado, eu acabei publicando, né? Não adiantava esconder. Vazou dizendo que eu paguei $1 bilhão para Camila Bovedice, oriundo do tráfico internacional de filhotes de Chihuahua. Entendeu? E aí é isso, é igualzinho lá. O valor desse Drauzes é a mesma coisa, cada um escreve o que quer, edita o que quer, faz o que quer. Agora, o My Web Day, que era o que exigia
senha para entrar, senha para editar, e só o pessoal mesmo, os altos executivos podiam mexer, esse eles não querem que ninguém veja pelo conteúdo que tem lá, eles não querem que veja por quem tem e por quem não tem, que é o presidente Lula. Então, em hipótese nenhuma. E aí eles vão, a todo momento, tentar confundir e fingir que Drauzes é MyWebDay. Como a gente falou aqui, MyWebDay é o Excel, onde eles fazem o lançamento contábil, Drauzes era de troca de mensagem. E aí eu levo, perícia da PF sobre o Drauzes, que é esse que não vale nada, sai em 2 semanas. Eu botei, como assim? Eu botei. Vai continuar isso. O filho da Miriam Leitão já tinha antecipado isso antes. Agora eles confirmam. Depois colocou de novo. De novo. Ontem, de novo, plano. Filho da Miriam Leitão. Ele também será que ganha café da manhã, Carlos? O que você acha? E a cesta dele vai vir bem recheada. Pois é. Então, aí, será que a mãe dele que ensinou para ele essas coisas? É possível. Pois é, né? Não sei. Então, aí me perdi. Eu estava falando de que ele publicou. Me desculpa, gente, porque como eu falei, eu dormi só 2 horas. Então, assim, tô chumbado, mas tô aqui pela causa, ó, vestindo a camisa até vermelha. Ó, vamos lá. Eu vim, mas vermelha. Eu estava falando da confusão entre Drauzes. Isso, obrigado, cara, me salvou. Carlos Krebs me salvou. Então, eles vão insistir nisso até o final. Os peritos não têm autorização para tocar no MyWebDay, que eles não confiam nem na Polícia Federal, só vão dar esse que não vale nada, e aí eles já pediram a garantia do Sérgio Moro, e a mídia vai ficar tentando falar Drauzes 0 de lançamento contábil. Não era o MyWebDay, que eles não vão deixar. Então ele fica, Drauzes, filho da Merentão, Drauzes, antagonista, Drauzes, Drauzes era usado para pagar propina, não, MyWebDay. É esse que a gente quer acesso. Então, lá tem corrupção, como eu falei aqui, juízes, procuradores, no MyWebDay, ministro do STF, TCU, auditores da Receita, conselheiro do CARF, que é aquele que perdoa multa bilionária de imposto, deve ter lá, donos de veículo de império midiático, jornalista plantador de notinha tucano e bancos por onde passava dinheirama. E aí, Carlos, teve um comentarista que botou aí no blog, um comentário sensacional que eu quero registrar e vou até elaborar um postzinho pequeno sobre isso, que aí vai ser o link entre Lava Jato e Banestado de novo. Porque é o mesmo esquema, os mesmos bancos. A Odebrecht já operava naquela época, a Odebrecht estava no Banestado. Então, vai ligar. Então, por isso que eles não querem também, porque através das contas e dos bancos usados, vai chegar ao todo o mecanismo de lavagem de dinheiro de transmissão que é usado desde o Banestado. E aí vai reavivar Banestado, e aí esse pessoal que está investigando a Lava Jato se ferra. Eles foram os coveiros do Banestado. Ao pregar esse último prego no caixão, na verdade, a gente está abrindo um armário cheio de cadáveres, né? Vai cair moçada em cima de outra desse pessoal todo. Então, vamos acelerar aqui para terminar, porque... Já passou de horas, tá live. Ninguém merece. Vamos lá. Então, olha só. Aí, olha só, eles até falam expressamente, olha o que o antagonista fala. Os peritos vão entregar, primeiramente, essa é péssima, vão entregar, primeiramente, o chamado laudão, ou laudo-mãe, que trará os critérios de consulta, repetindo o modelo usado nas investigações do Banestado. Então, até eles já avisam. Gente, a gente vai enterrar que nem a gente enterrou o Banestado. Vamos só pegar o que interessa, que não interessa a gente vai esconder. E aí, o que quer dizer isso de laudão e que depois vai ser acessado conforme o caso? Quer dizer que esse aí que vai sair em 2 semanas não vai dizer nada. Eles vão dizer de maneira genérica, algo assim, não vai ter nenhuma concretude, vai falar, o sistema Drauzes é usado para fazer isso, e ele não está adulterado do sistema. Eu não quero saber do sistema, eu quero saber primeiro, que sistema é esse? É o lá de Angola, o antigo e parcial? Entendeu? Não tem alteração no sistema? Mas isso é uma coisa. E alteração nos arquivos específicos? A perícia verdadeira, que eles não vão fazer, não vai ser na sexta-feira, é falar de documento específico. Eles não querem se comprometer. Eles estavam, então, ferrados para assinar esse laudo. Então, eles vão falar assim, qual é o medo deles? Falar, esse documento que está sendo usado contra o presidente Lula é verdadeiro. Porque aí o cara não tem como se retratar. Então, ele vai falar, não, o sistema não foi alterado. Não, eu quero saber a prova que foi fabricada para usar contra o presidente Lula. Por isso que começou a perícia. Por isso que a defesa do presidente Lula pediu a perícia. Quer dizer, das provas específicas. É isso eles falam já, Carlos,
que vai demorar, já plantaram notinha na imprensa, falando que vai demorar meses, 6 meses ou mais até. O filho da Miriam Leitão botou isso, e aquele Paraná Portal, que também faz assessoria de comunicação para eles, também falou. Gente, 6 meses no Brasil, hoje em dia, equivale a 30 anos. Uhum. O planejamento de longo prazo no Brasil é o que você vai comer à noite no jantar. Então, daqui a 6 meses, o Lula vai estar na televisão falando. Então, assim, na verdade, assim, ficou a verdadeira, a perícia lá de falar, esse documento é verdadeiro, esse é falso, essa ficou para o dia de São Nunca. Assim, vamos combinar e a gente vê conforme a coisa vai. A gente se vê. Isso. A gente precisa se ver. Isso, pois é, aquela coisa, me liga, sabe? Passa lá em casa. Então, assim, vamos soltar uma aí que não tem nenhuma substância e ganhar tempo e ver o que acontece. Quem sabe amanhã sai aí, vaza alguma coisa do Sérgio Moro, o cara vai preso. O cara da Polícia Federal fala, pô, você caiu sozinho, agora eu não vou nessa também, não. Então, assim, jogaram lá para frente, que é para não ter que efetivamente se comprometer com nada. E aí que eu achei sensacional essa. Sensacional. Eles botaram já na outra matéria lá desse Paraná Portal, quis dizer que eles estão analisando muita coisa, que botaram mais perito, que agora são 20 pessoas e tal. O filho da Miriam Leitão também botou isso. E aí falou, o sistema tem 1,7 milhão de arquivos armazenados em 4 HDs. Mas não era 2 milhões? Pois é, exatamente. Olha que coisa. A gente tem, daqui da Suíça, já era defasado, hein? Já era incompleto. Antigo e incompleto. Saíram 2 milhões. Como é que chegou? Agora eles estão dizendo que é Cadê esse? O que são os 300 mil? Será que o 300 mil é o do My Web Day? E aí esses que são intocáveis, eles vão ficar só nos 700 que são alterados, troca de mensagem de celular e o caramba. Então, assim, já está a prova aqui de que eles estão escondendo 300 mil documentos. Deram sumiço em 300 mil. Da Suíça, está aqui o correspondente do Estadão. Cobriu com procuradores na capital da Suíça, Berna. Está lá no Estadão, tem um link na matéria. Daqui saíram 2 milhões. Como é que no Brasil agora eles estão periciando 1,7 milhão? A gente quer os 300 mil perdidos. É aí que está o fio da meada. É esse que a gente quer. Vocês não vão conseguir colar essa história de que é uma mega perícia. Não, é uma perícia fajuta contratada. Então, aí como eu falei, ele fala, então vai ter o tal do laudão, que não diz nada, e a partir dele, aí volta o antagonista, a partir dele, a PF produzirá laudos específicos, que serão produzidos a partir de demandas dos inquéritos em curso. O cara falou, olha, não, quando tiver aí ação, Moro, aí você me liga, aí eu vou ver como é que está a coisa, e aí eu vejo se eu entro nessa roubada ou não, entendeu? Lá a gente vê, vamos, né, me liga, se tem meu número, a gente vê, tô saindo fora, tchau. Então é isso. Eu falei, então a barata solta continua lá, parece que eles estão dando um passo à frente de que vai entregar a perícia, mas ao contrário, eles recuaram, jogaram-se para o dia de São Nunca, a verdadeira perícia. Finalmente, o título, aí vou dando, o título do Paraná Portal fala lá que a perícia deve render meses, e aí tentam jogar para cima esses números, sacudir essa coisa para dizer por que demora tanto tempo. Nada disso, estão com isso há um ano. Estão com isso há um ano. Mas que história é essa que agora vai demorar 6 meses? Então, péssimo. Pagamento ponta, contratualismo não pagado. Tá. Essa é sensacional, sensacional, sensacional. Termina a notinha plantada lá no antagonista. Abro aspas. Pela primeira vez, desde a assinatura do acordo com a Odebrecht, a Lava Jato será capaz de verificar todos os registros de pagamento de propina, de ponta a ponta, do contrato que originou o pagamento ilegal até o seu beneficiário. Eu não entendi. Perícia, para mim, Carlos, minha formação é em direito, né? Perícia, para mim, é para ver o documento e dizer, olha, foi adulterado, não foi adulterado. É isso, não está. Aqui editou, aqui não editou, isso aqui vale, isso não vale. Eu não sabia que perícia ela tinha o poder de trazer informações novas. Eu não sabia disso. Sabia disso? Não. Pois é. Então, fica aí essa revelação de que a perícia contratada vai trazer informações novas. Vai fabricar? É isso? Eles já estão entregando que vai ser fabricada a coisa para a investigação? Então, eu falei assim, olha, depois dessa, eu botei a fotinho lá do Diogo Mainardi triste e falei, cara, me ajuda a te ajudar. Você bota uma dessa que a perícia vai produzir coisa nova? Perícia, para mim, ela vê o que é velho. Ela não é prospectiva. Perícia prospectiva, para mim, é novidade. Assim, mas eu não sei, de repente eu estou desatualizado no campo do direito, né? Estou muito tempo fora do Brasil. A gente sabe que o direito brasileiro mudou bastante, né? Especialmente nos últimos anos. É isso aí. Então, assim, aí botei lá, quem for lá no artigo vai ter essa coisa da Polícia Federal, né, a notinha que eles plantaram lá falando desse número de artigos. E aí, como o Carlos lembrou, no final do artigo eu botei um bônus,
que é a notinha plantada ontem pelo filho da Miriam Leitão, falando as mesmas coisas. E aí eu lembrei uma coisa sensacional, Carlos. Eles estão falando que né, que a Lava Jato agora vai demorar muito tempo, não sei o que e tal. Como que... Aí eu falei, mas eu lembro que pouco tempo atrás, eu falei, meu problema é ter memória. Assim, não faz muito tempo, o Sérgio Moro falou que a Lava Jato estava acabando. Acabaria em dezembro último. Depois que ele deu a sentença, aí eu fui lá, botei a busca lá no Google, Moro diz Lava Jato fim. Achei lá, 2 de outubro, Lava Jato em Curitiba está perto do fim, diz Moro. Moro se diz cansado que trabalho da Lava Jato em Curitiba está no fim. Moro diz que Lava Jato está chegando ao fim. Todos os valores, Globo, Reuters, Estadão, Folha. E aí agora, na verdade, uma coisa que eles têm desde março, o Moro já tinha isso há 6 meses de documentos, que recebeu em março. Em outubro ele voltava no fim. E agora vai demorar meses? Que novidade é essa? Esquisito, né? Eu fiquei assim, aí botei lá o printzinho, vocês vejam mais uma mentira deles, e aí termino desejando um bom carnaval para todo mundo com um meme, né, do Moro Globeleza e do Dallagnol, que eu recebi também, mais uma contribuição da comunidade, sempre que eu tenho oportunidade, né, uso sei que é polêmico, tem gente que acha, não é sério, não é profissional, as pessoas não vão levar tão a sério o seu artigo. O carnaval é uma coisa muito séria no Brasil. Pois é, exatamente. Fala assim, eles são sérios, essas pessoas? E desculpa, uma pessoa que vai falar, não é sério porque eu botei esse meme, não estou interessado nessa plateia. E aí, para terminar, e esse é super rapidinho, a gente registrou ontem que o site do Exército na internet, todos os dias ele publica um clipping, né, um resumo das notícias que saíram no veículo, mas lógico, algo que seja de relevância para os militares. Então, ali é a recomendação de leitura para todo mundo daquela força. E aí, alguém da comunidade, mais uma vez, agradeço vocês, me falou, cara, eu fui dar uma busca nessas notícias aí da Odebrecht, do Drauzio, de Lava Jato. Sabe o que eu achei? No clipping do Exército. Eles reproduziram, eles leem a gente, hein? Olha, somos muito assistidos pela BIM, pela inteligência do Exército, pela inteligência da Marinha, da Aeronáutica, o pessoal lá do GSI, todo mundo vê a gente. A gente sabe, inclusive, isso é engraçado, ele me contou outro dia, né? Uma fonte nossa lá no Congresso falou assim, cara, o pessoal da direita veio reclamar comigo, eles falaram, porra, a gente tem que assistir esses caras todo dia para saber o que eles vão falar agora. Assim, a gente é assistido talvez mais pela direita, pelos golpistas, do que pela nossa própria base ainda, né? Porque às vezes o nosso conteúdo ainda não é compartilhado pelos outros sites da blogosfera. Mas aí a gente está vendo que realmente lá na direita é um sucesso. Então, não tenho dúvida que o Exército, a verdadeira fonte lá do que foi plantado lá, porque é importante falar isso, as pessoas já não criticar assim, mas isso não é um artigo do Exército criticando a Lava Jato, é um artigo que saiu na página de opinião do Globo e foi reproduzido, mas eu falei isso no meu compartilhamento. Eu falei isso, que é reproduzindo um artigo de opinião publicado no jornal O Globo. Mas só a ignorância explica isso. Gente, militar da ativa não pode fazer pronunciamento político. Tudo é velado, tudo é mandando sinais cifrados. Eu tenho fontes muito boas. Até houve uma discussão editorial nossa. Assim, por exemplo, o Wellington veio falar comigo e falou assim, eu achei que você não deveria ter colocado bomba no título. Ele tem mais experiência em comunicação comigo, né? Ele falou, você não deveria ter colocado bomba nesse, né? Qual é o título lá que eu botei? Procurando aqui. Depois eu vejo. Veio para mim, Carlos, o título do artigo do Exército. Aí botei bomba, o artigo lá, Lava Jato. Será que a Lava Jato agora, o Exército finalmente cansou da ação internacional da Lava Jato? E aí publicaram nesse clipe a coisa do Globo. Aí o pessoal veio, bomba? Como assim? O artigo não é nem deles. Gente, o Exército não escreve artigo sobre nada. O que é isso? E assim, o sinal é cifrado, eles botaram lá. E aí depois, com a contribuição aí da comunidade, aí eu soube que aí é recado mesmo. Recado mesmo. Falar, ao mesmo tempo que tem esse aí, também tem um do Serra falando do fim do petróleo. Lógico. Eles botam do inimigo também, para as pessoas saberem o que está rolando. O título é Bomba. Exército finalmente perdeu a paciência diante dos crimes de lesa pátria da Lava Jato? É uma pergunta. Eu vou tentar checar. Então, aí é engraçado. O público em geral, leigo em Forças Armadas, ficou falando, isso aí não é nada, é bomba, é sensacionalismo. Pois é, uma fonte minha que trabalhou na sua pós-graduação com o general Vilas Boas, quando ele era comandante da Amazônia, falou, caramba! Assim, quando viu, falou, eita! Outro, lá no Congresso Nacional, falou, olha,
você tem que pegar isso. Eu até falei, Wellington, que é fonte comum nossa, você está dizendo que não é botar bomba? Liga para essa pessoa, nossa amiga lá, e fala, o cara está me falando que é para começar uma série sobre isso, escrever mais artigos sobre isso, de tão importante que é. E aí, outra também, que é professor da Escola Superior de Guerra, que é outra fonte minha também, mesma coisa, mesma avaliação. Então, quem entende... e um também, um importantíssimo, filho de militar de alta patente, que está lá no clube militar, que é aquela entidade lá do Rio que reúne o pessoal da reserva, me respondeu, vou procurar aqui para vocês verem, letras caps lock, o cara, depois eu vou botar aqui, ó. O cara botou, olha o que ele botou, vou ler, é uma fonte boa minha. Pois, ó, amigo, tudo caps lock, hein? Amigo, isso é relevantíssimo. Se isso crescer lá nas cortes superiores, a Lava Jato será jogada ao mar. Aí botou, agora, não acredito que o presidente do clube militar mude de ideia. É uma besta quadrada. Entendeu? Aí vem falando aqui mais coisas para eu ir atrás de fontes, tal, isso aqui, coisas que tem desdobramento, não vai parar aí não. Pois então, agora eu estou explicando por que eu botei bomba, colocaria de novo, porque é uma bomba. Colocou ali. E aí vem a confirmação, porque na sessão de comentários, o nosso comentarista Tiago foi levantar quem era o articulista. O articulista se chama Carlos Andreasa. E aí ele deu um Google nele e achou que a gente fica em bolha, né? Então a gente não vê coisas da direita. O cara não é qualquer pessoa, ele é colunista do jornal O Globo, de direita, ele é editor dos livros da direita, então Olavo de Carvalho ele edita, ele é comentarista da Rádio Jovem Pan, que é aquela rádio extrema-direita, e quem não relacionou ainda esse nome, quem é mais antigo vai lembrar. Se eu lembro, o pessoal vai lembrar. Agora, tinha acabado de nascer, o nome dele é Carlos Andreasa. Ele é simplesmente neto do Mário Davi Andreasa, que era um importantíssimo ministro do regime militar. E dos últimos anos. Wellington, desculpa, ele concorreu com o Maluf pela indicação quando o Tancredo Neves foi eleito indiretamente pelo Congresso. Exatamente, muito bem lembrado. Ele era o candidato do oficialismo. O Paulo Maluf se impôs, o Paulo Maluf conseguiu se construir no Congresso da classe política. Ele era o favorito do Figueiredo, digamos. Isso, ele era o candidato da sucessão do Figueiredo. Então, ele não é qualquer pessoa. Eu até brinquei, tinha um quadro no Vivo Gordo, Carlos, que o Jô Soares ficava falando, porque o Mário Andreasa era gaúcho, então, altão, tinha um olho verde, assim, era tido como meio galã, e aí ele fazia um papel de uma pessoa que era apaixonada pelo Mário Andreasa, falava, os olhos verdes do Andreasa, e aí eu botei, até o Neto tem também, herdou até não só o posicionamento político-ideológico, como também até o tal dos olhos verdes que o Jô Soares imortalizou. Então, ele não é qualquer pessoa, evidentemente, o neto do Mário Andreasa, que é articulista do Globo, da Jovem Pan, escreveu um artigo, aí o pessoal falou, você repercutiu isso, no final ele fala mal do PT. Claro, ele é da direita, ele não é nosso amigo, ele é potencialmente nosso aliado tático contra o inimigo maior que é a Lava Jato. Então, assim, essa direita militar, que ainda tem pessoas de direita que são nacionalistas. A gente pode dizer que o general Vilas Boas ele não é uma pessoa de esquerda, ele é uma pessoa de centro-direita, moderado, legalista, mas ele é um patriota, eu sei disso. Inclusive, ele está lá, no sacrifício, com uma condição pessoal e familiar difícil, que ele tem, né, uma condição de saúde que está prejudicada, e o cara está lá segurando o quanto pode, que é para não deixar o Temer emplacar o próximo comandante, furando a ordem que o protocolo prevê lá do almanaque militar. Então, cara, assim, eu tenho muito respeito pelo todo mundo que eu ouço fala só coisa boa, que é um bom líder, uma pessoa séria, íntegra. Até meu pai tucano teve contato, falou, olha, não, esse cara realmente... Então, assim, ele é uma unanimidade, ele não concorda, ele não é de esquerda, ele é de centro-direita, mas é uma pessoa séria. A Cátia Abreu, tem é uma pessoa de direita. A Cátia Abreu mostrou o caráter que ela tem no impeachment. Então, caráter não tem coloração ideológica. Pare com isso. Então, assim, ali ele está criticando o PT, é a posição dele. Mas ele criticou o artigo inteiro a Lava Jato. E o que ele falou está certo. E ele repercutiu, nessa crítica dele, o artigo do Globo, onde o Carlos Fernando inventou a história de senha. Então, o título do artigo dele é Os Mistérios da Lava Jato. E mete o pau na história da senha que sumiu. Então, obviamente, o Exército está lendo a gente, mas falou, eu não posso citar duplo expresso, né? Vou entregar muito o jogo. Então, vamos pegar esse aqui que saiu no Globo, que é a mesma coisa. De repente, até
Como demorou entre o artigo do Carlos Fernando e o Andreasa, de repente foi até o Exército e falou para ele, olha, Andreasa, publica aí na sua coluna isso aqui que a gente quer falar disso. Eu estou pensando nisso agora, não botei nem isso no artigo. De repente falou, olha, a gente quer falar que a gente está vendo o que está acontecendo, que essa Lava Jato não é séria, que eles venderam que era operação contra a corrupção e são bandidos. Então, falsificando tudo, então destruindo, o Brasil está sendo entregue. Então, de repente, foram até os militares que sugeriram a pauta para o Carlos Andreasa. E aí publicaram em ato, isso dá até indício de coordenação. Evidentemente, o neto de Mário Andreasa é uma pessoa que tem contatos, pessoa de direito, tem contatos nas forças, e ato contínuo publicou na página Opinião do Globo, saiu repercutido no clipping do Exército. Então, assim, isso é significativo, sim. E eu vou acatar a sugestão dessa pessoa lá importante no Congresso que nos falou, para desenvolver mais, que é uma frente importante. A gente não está podendo negar aliado tático, não, tá, minha gente? Porque, mas militar. Não, é militar, sim. Tem patriota lá que está do nosso lado. É uma frente nacionalista, de resistência nacional. Qualquer pessoa que seja contra o entreguismo é bem-vindo agora. Depois, entre a gente resolve qual é o programa político. A primeira é existir país, é a pré-condição. Então é isso aí. E aí, Carlos, para fechar mesmo o comentário, eu queria dizer que nós achamos, com base na dica que nós recebemos, e aí, algumas horinhas depois, um outro veículo da blogosfera, devo dizer, foi lá o Luiz Nassif, publicou, mas dando uma interpretação completamente diferente da nossa. Ele botou dizendo que, na verdade, a gente falou que era o Exército falando Lava Jato, tô de olho e sei que vocês estão fazendo aí de sacanagem com o país. Entendeu? Porque tinha essa mensagem, essa narrativa no Brasil de que as Forças Armadas amam a Lava Jato, Sérgio Moro recebeu. O pessoal vem falar isso também. Pô, mas Sérgio Moro foi condecorado pela Força Armada. Gente, o Exército, as Forças Armadas, é um coletivo, não é. Tem que fazer concessões. O Vilas Boas, ele é como se fosse um presidente, ele está presidindo ali, arbitrando conflitos. Então, assim, tem as várias divisões, tem a ala que é muito barulhenta dos entreguistas de extrema-direita anticomunistas, então, Etchegói, Mourão, Bolsonaro, esse pessoal, ele não pode criar uma cisânia interna e falar, não, você contra, vai começar uma guerra civil dentro do Exército? Não pode fazer isso. Então, ele tem que ficar ali pisando em ovo para também não agredir muito a posição pessoal dele de patriota, mas também não abrir um conflito aberto com essas pessoas. A ala que é mais nacionalista mesmo. Então, assim, que tem o Wellington, inclusive, ele garante para mim, eu publiquei artigo dizendo que é 75%, que os entreguistas são barulhentos, mas que 75% que ele tem... O Wellington, Carlos, ele falou aqui no programa, ele tem o título de amigo do Exército. Olha só. Ele é uma pessoa que tem fontes muito boas no alto, assim, ele fala que realmente ele é minoritário, mas os caras são barulhentos, tem poder. Então... título de amigo do Exército, só que eu sou amigo da onça do Exército. Wellington, Rômulus, o Wellington, a Camila, nós estamos indo embora. Mas eu vou fechar agora. Nessa live. Eu vou falar a última coisa, era só sobre isso. Então, assim, a interpretação que foi dada pelo Luiz Nassif foi repercutida pelo Diário do Centro do Mundo, dizendo que, na verdade, isso tinha sido uma retaliação, porque a procuradora Raquel Dodge, ontem foi noticiado na imprensa que a procuradora Raquel Dodge vai começar a investigar, né, crimes da ditadura, dos torturadores, sumiço de pessoas, querendo fazer o que foi feito na Argentina. Primeira coisa, esquisito. No momento já tão conturbado, a Raquel Dodge vai mexer nisso? O que o Ministério Público Federal está querendo fazer agora com as Forças Armadas? Está tentando intimidar as Forças Armadas? Mas eu falei, gente, não, foi equívoco do colega. O clipping foi do dia 6. A notícia da Raquel Dodge foi do dia 8. A não ser que os caras, né, tivessem premonição, que não é o caso. Então, na verdade, o mais possível é que a resposta da Raquel Dodge é que é uma retaliação ao Exército começar a dizer que sabe os podres da Lava Jato e que não está apoiando, não, como eles querem vender. Então, na verdade, a Raquel Dodge que retaliou. Se deve retaliar, não sei, não tem fonte que me diga isso. Mas se houve retaliação, foi da Raquel Dodge, não foi do Exército. Então, ficou essa correção, que é importante dizer isso, né? Porque, pessoal, muita gente vai me responder, não, isso aí foi pela causa errada. Não, gente, veio antes e depois a Raquel Dodge fez isso. Então, esclarecido isso, quero dizer que é significativo, sim, que a gente vai ficar nessa pauta do Exército, você do Exército, inclusive, né, das Forças Armadas, está me ouvindo, tem fontes aí boas, que já me deram coisas, informações boas, e você que é patriota, se faça ouvir mais. A gente sabe que você não pode dar opinião política, mas se faça internamente, se faça
ouvir mais vocal, venha aqui falar com a gente que está fora do Brasil, a gente não pode ser intimidado, porque o que ficou, Carlos, parecendo, é que a Procuradora-Geral da República, depois de calar a imprensa alternativa com o processo, calar os políticos da oposição, colocando a faca no pescoço dele com a história fake de corrupção, agora quer calar o Exército. Sim, ela quer agir com cala a boca. Quer ser editor do clipping, do Exército. Não, tá? Forças Armadas são mais que bem-vindas nessa luta para cortar as asinhas desse pessoal que quer dar o golpe juristocrático, acabando com a democracia, e entregar para os Estados Unidos. Então, com isso, eu concluo aqui essa mega live, resumo da Lava Jato. Vamos, para que o carnaval a gente vai brincar carnaval, mas também vai continuar trabalhando. Então, agradeço a Camila Govedice e ao Carlos Krebs por terem aguentado tanto tempo. Não sei quanto tempo deu a live. Espectadores também por ter participado e colaborado e estarem atentos a qualquer momento uma próxima nova live acontecendo aí. Isso aí. Eu acho que a Camila não mandou hoje para a gente o abraço a listinha dos sorteados com o abraço da galera. Então, ficam todos abraçados hoje, tá? Estão todos abraçados, especial. E voltamos aí, como o Wellington falou, a gente está agendado para voltar no horário de 6 da manhã, na quinta-feira, depois do carnaval, mas aí lives excepcionais ao longo da programação, digamos assim. A gente pode entrar, a gente avisa com antecedência, mas assim como está tendo essa hoje especial, a gente também volta depois. Então, agradeço a todos aí pela companhia, divulguem esse vídeo, divulguem os artigos que a gente mencionou aqui, estão todos na descrição do programa, eles já estão com milhares de leituras, recebi informação de pessoas próximas ali do processo, falou assim, caramba, repercutiu muito aí o que você está fazendo, está repercutindo pra caramba. Então, assim, continuem fazendo o sucesso, que a gente tem que furar o bloqueio da mídia. Agradeço, boa tarde para todo mundo aí e até a próxima transmissão. Muito obrigado e até logo para vocês.